Eu quero calcular a distância entre os pontos A, que tem coordenadas -2, 3, e B, que tem coordenadas 4, 5. Então, vamos ver, o ponto A está aqui no -2, 3, aqui está o ponto A, e o ponto B está aqui no 4, 5. E a distância entre os pontos A e B, na verdade, é a medida desse segmento que tem extremidades em A e em B. Então, a medida desse segmento aqui, que eu vou chamar de D, D de distância, isso aqui é a distância de A até B. E para calcular essa distância, eu vou desenhar um triângulo retângulo onde o D é a hipotenusa. E esse triângulo retângulo vai ser esse aqui. Aqui está o ângulo de 90 graus e o D é a hipotenusa. E se ele é a hipotenusa, nós podemos calcular usando o teorema de Pitágoras. Mas, para fazer isso, nós precisamos das medidas dos dois catetos. Então, qual é a medida desse cateto aqui? Bom, vamos pensar. A coordenada y do ponto B é 5 e a coordenada y do ponto A é 3. Então, essa distância aqui vai ser a diferença entre 5 e 3. No caso, 5 menos 3, 2. Então, esse comprimento aqui é igual a 2. E agora, qual é a medida do outro cateto? Bom, a coordenada x do ponto A é -2 e a coordenada x do ponto B é 4. A distância do -2 até o 4 é 6 unidades. Então, esse comprimento aqui é 6. Você pode fazer tanto -2 menos 4, que é igual a -6. E, claro, nós não queremos um comprimento negativo, por isso nós pegamos o valor absoluto de -6, que é mais 6. Ou você também pode fazer 4 menos -2. O menos com menos fica mais, então fica 4 mais 2, que é igual a 6. E agora é só calcular o D usando o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 4 mais 36 é 40. Portanto, D é igual a raiz quadrada de 40. Não queremos a raiz quadrada negativa porque eu estou falando de uma distância. E 40 eu posso fatorar e escrever 4 vezes 10, então isso é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10. Separando as raízes é a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Isso é igual, então, raiz quadrada de 4 é 2, então 2 vezes a raiz quadrada de 10. Essa é a distância entre o ponto A e o ponto B. Agora, vamos ver se nós encontramos uma fórmula geral para a distância entre quaisquer dois pontos A e B, ou qualquer que seja a letra que você deseja dar para os pontos. Então, eu vou copiar aqui em cima. Ok? Então, vamos supor que eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2, e eu quero calcular a distância entre eles. O seu livro talvez escreve assim, a distância de A até B. Bom, vamos supor que o ponto A está aqui, ou o ponto B está aqui e o ponto A está aqui. Bom, a distância entre A e B vai ser a medida desse segmento que liga o ponto A e o ponto B. Eu vou chamar essa distância de D. E para calcular o D, eu vou usar o mesmo recurso do triângulo retângulo. Ok? Então, o D é a hipotenusa. E agora, quais são as medidas dos catetos? Por favor, ignore esses números aqui, certo? Considere simplesmente x1, y1, x2, y2, esqueça os números. Então, qual vai ser a medida desse cateto? Bom, a coordenada y do ponto B é y2, certo? Então, aqui está o y2. E a coordenada y do ponto A é y1.
Então, aqui está o y1. E a distância, então, essa distância aqui, a medida desse cateto vertical, vai ser a diferença entre y2 e y1, ou seja, y2 menos y1. Ou, se você quiser, você também pode escrever y1 menos y2, porque depois, no Teorema de Pitágoras, nós vamos elevar ao quadrado e não vai fazer diferença. Mas nós geralmente escrevemos de forma que o termo maior, que no caso é o y2, fique como minuendo na subtração. E se você não lembra o que é minuendo, se eu tenho 50 menos 1 é igual a 49, o 50 é o minuendo, o 1 é o subtraendo e o 49 nós chamamos de diferença. Então, qual é a medida desse outro cateto aqui? Bom, a coordenada x do ponto B é x2, certo? E a coordenada x do ponto A é x1. Ignore esses números aqui, eu repito. Então, essa medida aqui vai ser a diferença entre o x2 e o x1. Vai ser x2 menos x1. Ou, novamente, se você quiser, x1 menos x2. Mas, como eu disse, nós preferimos deixar o termo maior, no caso x2, como sendo o minuendo na subtração. Mas não vai fazer diferença, porque depois nós elevamos ao quadrado e o sinal de menos vai sumir. Então, agora é só calcular o d usando o Teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto é y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. E agora é só tirar a raiz quadrada dos dois lados, e nós não queremos raiz quadrada negativa, porque eu quero uma distância. Então, a distância é y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Então, nós podemos dizer que a distância do ponto A até o ponto B é igual à raiz quadrada de y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Então, era isso e até o próximo vídeo.